Estamos aqui em mais um Voxcast, o podcast da Vox2U. Estamos celebrando a finalização da turma pós da Vox2U Franca. E eu recebo hoje o Odirley. Seja bem-vindo, Odirley. Muito obrigado, é um prazer estar aqui neste E podcast. parabéns pela conclusão aí da pós. Foi nosso aluno no Academy, agora na pós. E Odirley, já quero fazer uma pergunta de cara para você. Sei que você é da área da liderança, do RH. Queria fazer uma pergunta seguinte. Quando que você percebeu que liderar pessoas é mais do que delegar tarefas? Conte pra gente. No emprego, há 10 anos atrás, a coordenadora observava as atitudes dela, né? Ela impunha para as pessoas fazerem e delegar as tarefas. Ela impunha. Ela usava, assim, principalmente uma frase: quem pode manda, quem tem juízo obedece. E ela causava medo, a forma que ela expressava. Aí as pessoas faziam aquilo que ela pedia. Mas, quando ela viajava, quando ela se ausentava do trabalho por algum outro motivo, as pessoas faziam totalmente ao contrário. Aí eu comecei a observar. Do que adianta essa atitude dela de arrogância? Isso afasta as pessoas faziam as atividades que ela delegava quando ela estava presente por medo, não por amor ao trabalho, por dedicação, por ter um conhecimento na área que atuava. E foi ali naquele momento que você descobriu e pensou, nossa, e se eu for um líder? Queria que você contasse um pouco sobre você, então, talvez a sua trajetória até chegar nessa área do RH, da liderança. Aí, nesse mesmo ano que eu trabalhava nessa empresa, eu sempre olhava no site do Senac, e um dia eu fui lá no Senac, né? A mulher perguntar do curso de recursos humanos, técnico de recursos humanos. A atendente falou assim: passa o seu contato, que assim que abrir as vagas, eu te dou uma ligada. Aí, passado 8 meses, ela me ligou. Já abriu as vagas, são pouquíssimas vagas, que vai começar no mês de fevereiro do próximo ano. No mesmo dia que tinha acabado de chegar do trabalho, já corri, já fui, já preparei a Você já nem perdeu documentação, tempo. já fui, já me matriculei e fiquei na ansiedade do curso, como que ia ser. Ela me passou todo o cronograma daquilo que ia ser aplicado no curso, e era tudo aquilo mesmo, eu olhando no cronograma, eu já imaginava nas aulas, que tudo aquilo mesmo que eu gostaria de estar aprendendo para estar colocando em prática no mercado de trabalho. Na verdade, então, a sua atuação nessa área da liderança, ela vem muito, talvez, por um episódio traumático, vamos chamar assim, com essa líder. Ela veio bem desse cenário. Você considera que essa líder, essa chefe, vamos nem chamar de líder, é essa chefe que te despertou? Sim, e foi ela, através das atitudes delas, eu comecei a observar que eu já tinha acompanhado aí pessoas que trabalham em outras empresas comentavam como eram as lideranças, e as pessoas comentavam que não era uma atitude correta dela. Aquele tipo de atitude fazia ter rotatividade no trabalho, no setor, e isso não é bom para a empresa, a rotatividade. Rogério, eu tenho uma pergunta, então, já que você falou aí da rotatividade. Em um cargo de liderança, quando ele não é bem conduzido, um líder, quando ele deixa de ser líder e passa a ser um chefe, com todo o autoritarismo, quais são os malefícios para uma empresa, por exemplo, quando ela não tem um líder de fato? Quais os impactos negativos para a empresa? Eu tenho percebido, aumenta o número de atestado. Às vezes o colaborador não está doente, ele passa ao médico, faz questão de se ausentar aquele dia do trabalho por causa disso, dessas atitudes de uma péssima liderança. Simplesmente para não encarar o chefe ali no dia a dia. Para não encarar. Você falou também da rotatividade, e essa questão da rotatividade é ruim para a empresa, não só pela questão da mão de obra, mas até por uma questão financeira. A questão financeira, toda a parte burocrática, que tem o exame admissional, demissional, a parte de benefícios também, inclui tudo, salários. Legal. Atualmente você atua no setor calçadista aqui na cidade de Franca. Quais os maiores desafios que você enfrenta no seu dia a dia? Ou já enfrentou ou ainda enfrenta?
Nos maiores desafios mesmos, até tem a respeito também da liderança e assim, dos colaboradores também, né? Que o líder, o líder do setor que eu trabalho, conversando com um colega de trabalho, ele contou que uma vez pediu para ele fazer uma atividade, ele estava ocupado. Pediu para aguardar, né? Que no momento aquela atividade era prioritária, né? Porque o gerente tinha pedido. Aí ele foi atender entre aspas, o líder, né, que de líder nada é chefe, ele falou assim que aprendeu quando criança que na hora que a pessoa chama, tem que obedecer. Tem que se largar o que tem que fazer, tem que obedecer. E já fazer na hora. Aí ele veio e comentou comigo, falou, esse tipo de atitude dele não é atitude de um bom líder. Um outro ponto que eu ia te perguntar, hoje em dia com essa relação das gerações, temos algumas pessoas ainda mais velhas no mercado de trabalho, algumas pessoas mais novas, temos os jovens chegando no mercado de trabalho e, consequentemente, nós temos aí os conflitos de gerações. Na sua visão, na área de RH, na área de liderança, quais impactos isso pode acontecer no mercado de trabalho? Entra também a rotatividade. Pegar como exemplo onde eu trabalho. Entra o pessoal mais velho, que é a geração Y, é um pessoal que tem, assim, a cabeça mais aberta, ele quer crescer na empresa, busca um plano de carreira, busca sempre se atualizar, fazendo curso, entrando na faculdade, fazendo uma pós-graduação, uma especialização. E eu tenho percebido que a geração que vem agora, a geração Z, a maioria, eles não dão bola para nada, não levam nada a sério. Muitas das vezes ficam com infantilidade no trabalho e, querendo ou não, isso atrapalha o colega de trabalho que está executando uma tarefa. Através de uma brincadeira fora de hora, causa distração, pode acontecer um acidente de trabalho, que também é um outro prejuízo, tanto para o colaborador quanto para a empresa. E talvez essa geração mais nova, na sua visão, talvez essa geração mais nova, ela rodar muito no trabalho é por questão da geração mesmo, talvez uma geração mais imediatista, ou por falta de uma liderança, por falta de uma gestão que vai trazer essa geração? O que você percebe estando na área aí? Tem que ser uma liderança nos tempos atuais que puxa eles para o lado do líder. Mostra tudo aquilo como que deve ser, como está o mercado de trabalho, que também incentiva para que eles causem entusiasmo, para que eles possam se desenvolver no mercado de trabalho, ver a área em que eles querem atuarem, e é nesse sentido. Perfeito. Já uma outra pergunta agora, pensando na parte mais do RH, que também entra a questão da liderança, a gente está falando aí de rotatividade também no mercado de trabalho, na sua visão também. O que de fato é um bom benefício para que um potencial funcionário, ele escolha trabalhar em uma determinada empresa? Os vales, os benefícios, o que hoje é considerado um bom benefício, além de um bom salário, claro. O que eu vejo, o plano de carreira, que a pessoa vai, o funcionário, o colaborador, ele vai ver que ele tem possibilidade de crescimento profissional, que ele não vai ficar parado ali. Porque uma empresa que tem oportunidades, recrutamento interno, incentivos também. Pegar um exemplo, tem empresas que a pessoa quer cursar uma faculdade, qualquer curso, qualquer área, 40% a empresa, ela arca com essas responsabilidades. Isso é uma motivação para a pessoa querer também crescer, querer se motivar, se dedicar àquilo que ela está fazendo na área que ela está atuando. E isso é bom até para a empresa, porque ela está fazendo com que ela tenha um funcionário capacitado também. É bom para a empresa também. E muitas dessas vezes, um outro ponto bom para a empresa, às vezes dela fazer o recrutamento externo, pode fazer o interno. Pega uma pessoa, um colaborador de um determinado setor, e ele possa atuar. Se ele tem uma determinada formação, instruir ele nessa área que ele pode estar, treinar ele, primeiramente, para que ele possa desenvolver um bom papel dentro da empresa. Perfeito, Dirley. Outro ponto que eu queria te perguntar. Na sua visão, qual é a empresa referência para você em liderança, nessa área
de recursos humanos, qual a empresa que você fala, nossa, essa empresa aqui, de fato, ela consegue atuar de uma forma muito, muito boa, de uma forma que para vocês fala, nossa, que empresa bacana, ela consegue trazer essa mensagem de uma forma muito positiva. Uma empresa que eu vejo, Magazine Luiza, que eu tenho amigos que trabalham lá, que cresceram, que estão fazendo carreira lá dentro. E eles veem que lá eles dão assim, a pessoa que se dedica, que se esforça, ela tem a oportunidade de crescimento profissional e alavancar na carreira profissional. Ela é recompensada com isso. Recompensada. Legal. Uma outra pergunta, se você pudesse dar um recado para uma pessoa que está entrando na área de liderança agora, está se tornando um líder agora, que mensagem você diria? Qual dica? Olhando para a câmera ali, para o pessoal de casa, qual é a dica que você dá para essa pessoa que está entrando na área da liderança? A dica que eu daria para quem está entrando na liderança, que estude cada vez mais, estude cada vez mais, tanto na área que está atuando, estude também as pessoas, principalmente na parte de psicologia organizacional, porque o colaborador, o funcionário, cada dia a pessoa está de um jeito, né? Cada dia, às vezes ela vem com um problema de casa, um problema familiar, e tem pessoa que às vezes é mais emocional, age mais pelo emocional, e o líder tem que, esse tipo de atitude, ele tem que ter paciência, calma, sentar, conversar, perguntar o que está acontecendo, o que a pessoa está se passando, caso tem empresas que dão auxílio, igual no caso, eu citei o Magazine Luiza, a parte deles de recursos humanos, tem a parte, além do psicólogo lá, tudo, para dar uma orientação ao funcionário, colaborador, tem às vezes o funcionário está passando com até um problema de necessidade mesmo, dentro da própria casa. Tem a parte lá do serviço social, que vai ver aqui o que está passando, aí reúne os colaboradores, pessoas de setor, igual na empresa que eu trabalho, tinha uma menina que ela estava passando por ela estava com câncer. Aí reuniram, perguntaram, aí no final, para descontar no salário um valor X, aí explicou toda a situação, a maioria concordou, ela fez a cirurgia e hoje ela está bem. Que legal, tá toda essa assistência. E bacana que forma, inclusive, até um vínculo, não só entre a empresa e o funcionário, mas todos os demais funcionários que participam de uma ação como essa, por exemplo. O pessoal vê uma ação humanitária. Muito bom. Um bom líder, ele precisa se comunicar. E foi o que você fez. Nosso curso Academy, na sequência fez a nossa pós, hoje nesse momento de finalização aqui pra gente. Um bom líder, ele precisa se comunicar. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a Vox Tio Franca contribuiu nesse processo para você. Melhorou minha comunicação, inclusive assim, os colegas de trabalho mesmo falam que eu estou comunicando mais, melhor e com maior eficácia. Um bom líder, além de uma boa comunicação, ele precisa de mais o quê? Desenvolver as pessoas. Muito bem. Eu me lembro de uma frase, não sei se você vai lembrar ela de cabeça agora, mas há algumas aulas você trouxe uma frase de um professor, que eu acho que é um professor que você tem como referência. E essa frase, na época, já faz algum tempo, ela me marcou bastante. Queria que você também, você lembrar dela. Esse professor é Hidalberto Chiavenata, né? Ele é professor universitário. E ele fala muito nessa frase, de desenvolva as pessoas e elas desenvolverão a organização. Muito bem, essa é a frase. De fato, quando você tem um funcionário, um colaborador que está ali junto com você, ele vai vestir, a famosa frase, vai vestir a camisa da empresa. Vestir a camisa. Vai vestir a camisa da empresa e fazer acontecer. E para a gente chegar já nos nossos momentos finais, Odirley, um bom líder, ele precisa se comunicar, ele precisa fazer essa boa gestão de pessoas. Na sua visão, na sua opinião, esse líder, ele tem um número X de pessoas que ele precisa controlar? Um bom líder, ele pode controlar, ele pode gerir muitas pessoas, de fato? Um bom líder, ele pode gerir muitas pessoas. Não tem um número X de um bom líder. Ele consegue ter o domínio do grupo dele. O bom líder, ele consegue cativar as pessoas, independente da quantidade,
de pessoas no setor dele, na equipe dele. Eu já vou te fazer então uma última pergunta, já que a gente está nisso. Há um tempo atrás eu li uma notícia onde falava que o número de microempresários está crescendo. Então, muitas pessoas estão abrindo os próprios negócios. Ou pela alta rotatividade, que nós havíamos comentado anteriormente, e, consequentemente, as pessoas, então, pensam, não vou trabalhar para mais ninguém. Eu vou, de fato, abrir o meu negócio. Então, o número de microempresários ele está crescendo. Essa pessoa, basta ela simplesmente abrir um CNPJ ou ela precisa ter domínio de liderança? Precisa ter domínio de liderança, para saber lidar com as pessoas, para saber também do produto, do serviço no qual ela vai estar vendendo, na qual ela vai estar oferecendo para a sociedade. Um bom negócio é gestão de pessoas, então. Gestão de pessoas. Perfeito, Gerlei. Muito obrigado pelo nosso papo. Parabéns pela conclusão do seu curso, da pós. E esse foi o nosso Voxcast, Vox to You Franca, muito mais que oratória. Valeu!